Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Reverendíssimos padres aqui presentes, meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu soube que durante estes dias de novena, vocês estão meditando sobre a Salve Rainha, não é verdade? Já aprenderam muitas coisas, né? Sobretudo, durante esses dias, vocês foram vendo de quantas virtudes a bem-aventurada Virgem Maria é dotada. O tanto que ela é mulher virtuosa. É muito. E hoje, com essa pregação, nós entramos numa parte da Salve Rainha que se dedica exclusivamente a dar uma série de títulos para a bem-aventurada Virgem Maria. Ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre clemente, piedosa. E continua, a minha parte é só clemente e piedosa. Mas uma coisa que me parece, porque pareceu a mim na medida em que rezava para vir falar aqui com vocês, é que quando a gente termina de ver todas as virtudes da Virgem Maria, a gente fica com a sensação de que essa mulher não é uma mulher desse mundo, não. Não é verdade? Porque a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente encontra até mulheres muito boas, mas sempre a gente fica em dívida quando se trata dela. Ou levanta a mão aqui na assembleia, quem é a mulher tão pura, tão bela, tão santa, tão virgem, tão clemente, tão piedosa quanto a Virgem Maria? A gente fica com vergonha, não é? E se vocês têm essa sensação de que essa mulher
não é uma mulher deste mundo, então vocês estão certos. Porque de fato, a bem-aventurada Virgem Maria é a imagem do mundo que há de vir. A bem-aventurada Virgem Maria é a imagem do céu de Deus. A bem-aventurada Virgem Maria é a imagem da humanidade como Deus sonhou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus caros. Nós, infelizmente, não somos a humanidade como Deus sonhou. Entre nós e o sonho de Deus tem uma distância grande, porque existe o pecado no meio entre nós e Deus, que nos afasta, nos deteriora e vai nos corroendo por dentro, como o cupim que corrói a madeira, e por isso nós não somos mais do jeito que Deus criou para que a gente fosse. Se nós fôssemos exatamente do jeito que Deus criou para que nós fôssemos, nós viveríamos num jardim muito lindo, e nós não teríamos tantas coisas como as que nós temos, e pelas quais nós nos entristecemos a cada dia. É por isso que a gente vem à igreja, para olhar para a bem-aventurada Virgem Maria, para olhar para os santos, para olhar para o alto, para olhar para Deus, para que nós tenhamos força e esperança para poder viver essa vida nossa aqui. Porque se nós paramos nas coisas como estão, nós nos entristecemos demais, e nós podemos adoecer e morrer antes do tempo. Porque cada dia mais a gente se depara com tristezas, a gente se depara com a dor, a gente se depara com a angústia que é viver neste mundo, marcado pela violência, pelo ódio, pela separação, marcado pela desobediência, sobretudo e antes de tudo a Deus. Então nós queremos olhar para Nossa Senhora e pensar sobre essas duas virtudes que ela possui, além de muitas outras. A primeira virtude é a virtude da clemência. Então, antes de vir para cá, eu recorri ao pai dos burros, porque eu assim o sou, burro. Eu fui ao dicionário para trazer o significado para vocês do que significa clemente. E clemente significa aquele que é indulgente, bondoso, benigno, que não tem extremismos, que é suave, que é ameno, que é temperado. Nós podíamos acabar a noite só com essa virtude, e todo mundo ir para casa com um grande compromisso de que nós passaremos a ser clemente como a bem-aventurada Virgem Maria. E se nós tivéssemos o firme propósito de ser clemente, Bom Sucesso não seria nunca mais a mesma. Bom Sucesso mudaria para sempre. Indulgente, bondosos, benignos, sem extremismos, suaves, amenos e temperados. Quando nós olhamos para essa virtude, nós podemos começar a avaliar como está o mundo ao redor. E aí nós começamos a nos dar conta de que é preciso fazer muito caminho para que nós cheguemos a ser pelo menos clementes. Porque muitas vezes, meus caros, a maldade do mundo que a gente vive começa na falta de virtude ou na falta de compromisso nosso de sermos um pouco mais santos e um pouco mais parecidos com a bem-aventurada Virgem Maria e os santos, com Jesus mesmo e com Deus. E alguém poderia perguntar: mas padre, onde é que eu não estou sendo clemente? Eu não sei onde é você não está sendo clemente, mas eu sei que existem situações
que mostram falta de clemência. Por exemplo, nós podemos ser muito impiedosos e faltar com a clemência com o juízo que nós fazemos dos outros. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Pois com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. E parece que nós nos esquecemos disso. A nossa medida para os outros é estreitinha assim. E se alguém passar um pouquinho mais para lá, ou se passar um pouquinho mais para cá dessa nossa medida, nós descemos a nossa língua sobre eles. E com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos no dia do juízo. Imaginem vocês. Porque todos nós já fomos vítimas da falta de clemência de alguém que não teve capacidade de compreensão. Mas não é o outro que precisa ter capacidade de compreensão. É você que precisa ser capaz de compreender, de oferecer uma medida larga, um peso bem sacudido, bem batido, fazer cair com generosidade sobre o colo do outro, porque na medida em que você o faz, é Deus mesmo quem te cumula de graça, e o mundo ao redor começa a mudar. Basta acontecer um probleminha assim na família dos outros, e nós estamos rezando pela família hoje, nesse dia da novena. Basta acontecer um probleminha assim na família dos outros, para ser motivo de bafafá muitas vezes. Eu não sei, gente, porque eu não moro aqui, mas vocês podem me dizer, é ou não é verdade? Fofoca é uma coisa que existe aqui ou não? Pois pronto. Eu acho que não, eu não sei. Eu não moro aqui, mas eu sou de cidade de interior, e lá na minha cidade tem um ditado que diz que, me desculpa, eu vou dizer, pode? Na minha cidade tem um ditado que diz assim: cidade pequena, inferno grande. Vocês estão rindo porque vocês sabem. Vocês estão rindo porque vocês sabem. Então acontece uma coisinha assim na vida dos outros. Sabe qual é a consequência disso, gente? Quando nós não somos capazes de ser clemente com os outros, e depois nós nos horrorizamos, a tristeza vai crescendo no coração das pessoas. A falta de vontade de viver vai crescendo no coração das pessoas. Então, quando a gente se depara com umas notícias tristes, macabras, de que alguém cometeu suicídio, nós deveríamos, antes de tudo, bater no peito, assumindo a culpa do mundo que nós estamos construindo para nós mesmos viver. A gente constrói chiqueiro e depois a gente é obrigado a chafurdar na lama. A gente é obrigado a chafurdar na lama. Queiram ser clementes como a Virgem Maria e experimentem como mudam as coisas. Começa mudando lá em casa e daqui a pouco está contagiando ao redor. Santo Inácio, hoje o barbeiro cortou minha barba desse jeito, e a hora que eu olhei no espelho, eu lembrei da barba de Santo Inácio, e eu fiquei agradecido, que é um santo de quem eu gosto muito. E Santo Inácio diz uma coisa, um ensinamento que ajuda a gente a ser mais clemente: todo cristão deve estar sempre e bem disposto a salvar a proposição dos outros. Então, quando vocês verem alguém fazendo alguma coisa errada, tentem pensar assim: sou eu que estou vendo errado. Tem coragem de fazer isso? Na maior parte das vezes não. A gente já imediatamente já se estabelece como juiz. Quem foi que vos constituiu juiz do seu irmão? Procure pensar, talvez ele tenha um motivo que eu não estou sendo capaz de enxergar para estar fazendo as coisas do jeito como ele está fazendo. E eu posso citar um exemplo para vocês. Eu estive como missionário no Amazonas recentemente. Aquela terra é linda,
fantástica e desoladora ao mesmo tempo. E um dia, eu vou dizer isso aqui, porque eu quero que vocês sintam doer, porque quando a gente não sente, a coisa entra por aqui e sai por aqui. Um dia, eu estava sentado na mesa de um restaurante, jantando, vestido de hábito, como sempre vocês me veem. Então todo mundo sabia que eu era padre. E de repente veio uma menininha, ela tinha 12 anos. E sabe o que ela veio fazer? Veio se oferecer como prostituta. Para nós que somos padres, nós que éramos padres, nós éramos 3 na mesa. Veio se oferecer como prostituta. Do outro lado da rua estava a mãe dela incentivando que ela lá fosse. Porque na ideia da mãe dela, padre tem dinheiro, então pode pagar. E essa é uma realidade não isolada, mas constante. Nós julgamos em primeiro lugar. A primeira coisa que a gente faz é dizer: que horror! Essa mãe merece o inferno. E é horroroso mesmo. Mas ninguém pode julgar sem antes ver os atenuantes. É absurdo. Não deve acontecer com nenhuma criança, nenhum ser humano no mundo, que alguém seja submetido a uma situação como essa. Mas quando a gente vê por detrás o tanto de coisas que existe, a gente se indigna, que tem que se indignar, mas a gente ao mesmo tempo quer fazer alguma coisa de diferente para poder mudar aquela realidade. E não ficar só de braços cruzados, julgando e condenando e apontando o dedo, como se eu fosse melhor em alguma coisa, porque muito provavelmente essa situação foi gerada pela falta de sensibilidade, pela incapacidade de sermos empáticos com as necessidades e com as dores das outras pessoas, que as levam a fazer coisas animalescas. Então, antes de julgar, nós temos que bater peito dizendo: mea culpa, mea máxima culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Clemência, porque você quer que os outros sejam clementes e bondosos para com você e para com a sua família também. Quando se trata, sobretudo, eu experimento isso. De vez em quando, eu estou chegando de um dia cheio de tarefa, cheio de coisas para poder fazer. Estou chegando na porta da igreja para poder celebrar, já azafamado. E aí tem uma senhora parada e eu entro direto, porque eu já estou em cima da hora da missa. E eu entro direto para a sacristia e me visto. Quando é amanhã, essa senhora vai bater lá na porta de casa: padre, eu estou com raiva do senhor. Eu estou com raiva do senhor porque o senhor passou por mim e nem me cumprimentou. Meu Deus do céu. Um dos lugares onde nós devemos oferecer clemência, minha gente, é no cuidado dos nossos pastores, viu? E cuidado para com os nossos pastores significa respeito e obediência também. Às vezes nós somos muito duros em julgar os sacerdotes. E os sacerdotes podem até cometer erros mesmo. Porque aqui nesse meu braço, se vocês beliscarem vai doer, e se vocês cortarem vai sair sangue, igualzinho no de vocês. Está entendendo? Igualzinho no de vocês. A gente sente dor, a gente chora, a gente sente saudade, a gente sente solidão.
Às vezes ficamos tristes, nem todo dia nós estamos bem. E nós gostaríamos que alguém pudesse olhar com clemência em algum dia. A mesma clemência que vocês querem que o padre tenha todo dia para com todos, e é o que eu me esforço para poder fazer. Olhar com clemência para cada pessoa que é colocada na minha vida. Mas esta mesma clemência com a qual eu trato os outros, eu gostaria de alguns dias da minha vida como sacerdote, que são dias difíceis, que alguém oferecesse esta compreensão. Mas a maior parte das vezes nós estamos lá para quando os padres erram. Eu nem estou advogando em causa própria, viu? Porque eu não estou aqui, eu vou embora amanhã. Mas eu estou pensando na vida dos sacerdotes como um todo. Porque aquilo que eu dizia no início, de que as pessoas vão entristecendo e ficam sem vontade de viver, tem acontecido com alguns padres por aí também. Se vocês acompanham as notícias no jornal, vocês viram que só esse ano, pelo menos 5 padres cometeram suicídio. Eu chorei muito com um deles, um padre jovem, da minha idade. Ele tinha 31 anos, a idade exata que eu tinha. No dia que eu soube dessa notícia, eu liguei para minha mãe, e no telefone eu só sabia chorar, nem conseguia dizer nada para minha mãe, eu só sabia chorar, porque eu ficava pensando na solidão que aquele padre deve ter vivido naquela casa, durante tantos dias e naquela noite em que ele cometeu esse ato desesperado, que eu não sou digno de julgar, mas eu devo olhar com benevolência, eu devo olhar com clemência, sem extremismos, com suavidade, porque no dia do juízo pode ser que Deus tenha uma palavra surpreendente a dizer, e entre o teto e o chão existe uma distância muito grande que nós não podemos imaginar, e que esse padre percorreu no dia que ele cometeu essa tristeza na vida dele, e por ele e por os outros nós elevamos nossas preces a Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, dizendo por ele e por tantos apenas Ave Maria, cheia de graça. Faltou dizer um bocado de coisa sobre a clemência, mas Jesus mesmo vai dizendo ao coração de vocês. A segunda virtude da bem-aventurada Virgem Maria é a piedade. Igualmente eu fui lá no dicionário para dizer para vocês o que significa piedade. Piedade significa devoção, amor pelas coisas de Deus, pelas coisas religiosas, virtude que permite render culto, o culto que é devido a Deus. E a segunda coisa, compaixão pelo sofrimento alheio, consideração, misericórdia para com os outros. Essa segunda virtude, a virtude da piedade, também nos faz pensar nestes dois elementos. Primeiro, a sensibilidade e a valorização das coisas de Deus, das coisas religiosas. Hoje o homem brinca com Deus, viu? Hoje, na sociedade que nós vivemos, as coisas religiosas estão sendo jogadas aos porcos, como pérolas que, se lançadas aos porcos, vão ser por eles pisoteadas e mastigadas, porque não sabem o valor das coisas. E nós estamos brincando com Deus e com as coisas santas. Um dos espaços onde nós mais brincamos com Deus é no relacionamento com os sacramentos que nós vivemos. Os sacramentos, a falta de valor à Santa Missa, a falta de frequência na Sagrada Confissão,
e de modo muito especial, o modo desrespeitoso como nós tratamos o matrimônio. O matrimônio hoje tem sido achincalhado pelas pessoas que brincam de construir família. Como se a família fosse uma coisa que a gente faz hoje e amanhã se desfaz só por causa dos nossos caprichos, porque eu não estou gostando mais. O matrimônio é de Deus, não pertence a você. E o que não é seu, você precisa cuidar com mais empenho, meus caros. Porque é a Deus que você vai prestar conta. Não é ao marido que não presta que você vai prestar conta. Não é a essa mulher que não vale nada que você vai prestar conta. É a Deus que você vai prestar conta. Então a gente fica medindo as coisas de Deus pelo pecado dos outros. E aí a gente daqui a pouco está dizendo: eu não vou viver mais nesse casamento e não me esforço mais nem um dia para levá-lo para diante, porque essa mulher não presta. Eu não vou viver mais nesse casamento porque esse homem é um comilão e beberrão que não faz nada da vida. E outras coisas mais. Aí me lanço na vida de prostituição. E de vez em quando a gente está vendo. Gente, o primeiro casamento que eu celebrei me deu uma tristeza. O primeiro casamento, eu era diácono, tinha sido ordenado naqueles dias. Celebrei um casamento, o que aconteceu? 4 meses depois o casamento tinha se acabado. Isso é ou não é brincadeira, gente? Namoraram 9 anos, casa, fica 4 meses casados. Isso é brincadeira com as coisas de Deus. É falta de piedade. Nós precisamos urgentemente de um discernimento vocacional muito mais sério antes de se casar. A gente não pode ficar brincando de qualquer coisa, porque o casamento, gente, não é para o marido e para a mulher, viu? O casamento é em primeiro lugar para as crianças. E as crianças têm direito de viver sem serem quebradas, sem serem divididas. Porque os que mais sofrem, enquanto os dois estão guerreando entre si, se odiando e dizendo palavras malditas um para o outro, são as crianças que estão no meio, tomando bala dessa guerra dos pais. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é que meu pai e minha mãe ainda hoje lutam para passar por cima das dificuldades. Porque com isso eu não estou dizendo a vocês que eu não reconheça que o casamento é difícil de se viver. Porque eu acho que é mais fácil ser padre do que se casar. Eu acho que é mais fácil uma mulher virar freira do que viver no casamento. Porque é mais fácil você lidar com os problemas de comunidade do que você casar à vontade de 2 pessoas que têm todos os dias que dormir numa mesma cama. E não sou só eu quem digo isso não, viu? O apóstolo Paulo também dizia a mesma coisa. O apóstolo Paulo dizia: se vocês querem um conselho meu, fiquem solteiros como eu. Mas a gente não escuta, o que a gente faz? Vai lá e casa. Não escuta, vai lá e casa. Não, quem tem vocação para casar, que se case. Quem não tem vocação para casar, que não se case. Porque senão depois a gente vai brincar com essa coisa que é tão santa e que não pertence a nós, mas que pertence a Deus. Isso é prova da falta de piedade. Aí depois começa a traição. Daqui a pouco, de vez em quando a gente escuta essas notícias. E quando a gente menos vê, e sabe qual é o pior para mim? É que a igreja está aqui todos os dias para poder acompanhar aqueles que batem a porta. Mas os casais só deixam para bater a porta a hora que o casamento não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, não bate na minha porta não. Vocês resolvam a vida. Vocês não vieram pedir ajuda antes. Agora vem pedir ajuda quando já se acabou. Me digam aí. Quando não tem mais jeito, aí vai lá para o padre fazer mágica. Eu não faço mágica. Mas ainda assim, quando alguém vai bater na nossa porta, nessas circunstâncias, nós acolhemos, dizemos a palavra que podemos dizer, deixamos que chorem nos nossos ombros, damos um abraço de pai, que é o que nós podemos fazer, e vamos acompanhando o casamento. Mas eu diria a vocês, minha gente, orientem os filhos, orientem os netos. Sobretudo eu estou vendo aqui cabeças brancas ou carecas.
Estou vendo cabeças brancas e carecas. Essas cabeças brancas e carecas são os últimos testemunhos da seriedade, da santidade e da responsabilidade do matrimônio. Porque os homens e as mulheres mais velhos sabiam dar valor a essas coisas. E engoliam cada sapo, cada boi, com chifre e com tudo, para poder levar à frente o casamento. Não é verdade? Sobretudo as mulheres fazem um sacrifício danado para ir até o fim do casamento, olhando com amor, com piedade para os filhos e olhando para as promessas que fez a Deus, porque são piedosas, porque são piedosos, porque amam a Deus. Então, ensinem aos filhos de vocês que não deve se casar só por causa de fogo e de folia, mas que se deve casar apenas se estiver disposto a assumir um compromisso e cuidar de uma coisa que pertence a Deus. Em último lugar, piedade também significa misericórdia para com os outros. E o Papa tem cansado de dizer que misericórdia é o nome de Deus. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Foi o ano santo que ele conclamou no primeiro ano de pontificado dele. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. E mais uma vez eu volto para perguntar sobre a nossa responsabilidade para com os outros. Se nós queremos que Deus nos trate com misericórdia, e nós queremos, no dia do juízo, que Ele olhe para nós e diga: vinde, benditos de meu Pai, e recebei o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Não é isso que nós queremos ouvir no dia do juízo? Pronto. Se nós queremos ouvir isto de Deus, nós precisamos oferecer isto também para os outros, para os nossos irmãos, sobretudo para aquelas pessoas que não estão sendo capazes de se levantar. E tem gente que está no chão e nós não estamos olhando. Nesse momento eu penso em tanta gente doente e tanta gente enferma, que um dia esteve aqui sentada junto conosco, rezando esta mesma novena de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e que hoje não pode mais estar aqui e que ninguém vai visitar. Você já se perguntou onde estão essas pessoas? Sede misericordiosos e vamos ao encontro daqueles que são necessitados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.